Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05, sala de redação desta sexta-feira, um dia depois de vitórias de Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro. Vitória que vamos saudar, que vamos comentar e já projetar o fim de semana, porque a bola não para de rolar. É o ano da pandemia, é jogo em cima de jogo e a Libertadores está chegando aí, a Copa do Brasil logo ali também estará chegando para Grêmio Internacional. E agora a Andressa Xavier nos disse que o Felipe Gamba deveria estar apresentando o programa com o chapéu de matar santo em parede. Não, é de beijar santo em parede. Eu dei depois... um pulo pra trás, Pedro, ainda bem que o Zé Alberto explicou, porque eu pensei, que chapéu é esse? Um iconoclasta, o Pedro, um iconoclasta. Não, é que eu tô na minha cabeça pensando que ele tinha que estar usando bota, aquela de cano fininho, para matar barata em parede. Aí o matar veio junto, entendeu? Claro que é de beijar santo, até minha avó sabe, mas enfim, vamos lá. Bom, Diogo Olivier, Grêmio e Inter passaram pelos testes da noite da quinta-feira, principalmente o Grêmio, que era o mais ameaçado, digamos assim, né? O Grêmio era uma questão mais complexa, né? Porque com tantos titulares, tantos desfalques, né? Imagina Jeromel, Cana, Jean-Pierre, Michael, Pepe, enfim. Era complicado esperar uma grande atuação e nem foi uma grande atuação, né? O Bahia até ficou mais tempo com a bola, finalizações mais ou menos a mesma coisa um e outro, mas o fato é que eu acompanhei o jogo mais aos pedaços, né? Assim depois, porque eu estava no jogo do Inter. Mas o relato do Maurício foi um relato muito preciso. Até os 30 minutos, aquela ideia do presidente Romildo Bolzan de que havia uma certa intranquilidade, ficou muito evidente que ele tinha razão, né? Um time assim nervoso, errando passes bizonhos e tal. E aí depois do gol do Alisson, aí aconteceu o oposto, né? O Bahia caiu por terra e o Grêmio, a partir do Isaac, do Mateuzinho e do Darlan, esse é o grande nome do jogo, né? Agora chega dessa história do reserva imediato do Michael ser o Lucas Silva, né? Tem que ser o Darlan, porque é mais parecido com o Michael, e é candidato a ser o substituto dele, inclusive, né? Aí, tal qual aconteceu no ano passado, quando o Grêmio estava muito mal na Libertadores e recorreu a garotos da base para salvar sua vida imediata, aconteceu ontem, é uma salvação imediata, tem que manter isso aí, mas assim, é só a gente imaginar, Pedro, o que teria acontecido hoje se o Grêmio não tivesse vencido. O Grêmio está aí olhando a tabela, ia estar ali perto da zona do rebaixamento. Não, perto não. O Grêmio estava na zona de rebaixamento. Estava. Guerrinha, tu ficasse em casa ontem, te deram uma folga. Eu imagino que tu estava descansando, fez um bom churrasco, aquela categoria, aquelas carnes que tu compra lá no Zafari, que são maravilhosas, e vendo os dois jogos. O que te chamou a atenção, hein, Guerrinha? Olha, Pedro, o Grêmio agiu de forma diferente do Internacional contra o Bahia. O Grêmio fez 1-0 e tomou conta do jogo. O Inter, quando fez a vantagem contra o Bahia, deixou que o Bahia viesse para cima e cedeu o empate. É uma vitória importante, mesmo que tenha sido conseguida depois de um sufoco lá no início, né, onde o Vanderlei trabalhou muito bem, e isso é uma prova de que o Grêmio foi pressionado. Mas ela é importante pelo momento, porque o Grêmio precisava reagir ontem e conseguiu ganhar um jogo fora de casa. Isso também tem peso, porque é o que eu digo sempre, quando tu pega adversários que não são candidatos a título, na casa deles tu tem que pontuar de qualquer maneira. Se der 3, melhor, mas não pode deixar de pontuar. E o Grêmio fez isso. Aqui no Beira-Rio, o primeiro tempo do Internacional foi muito parecido com o início do jogo do Grêmio. Deixou muito a desejar. Eu sei que eu estou ficando velho, eu tenho dito isso seguidamente. Eu sou do tempo, Pedro, que o goleiro defendia. Hoje o goleiro tem que jogar com o pé. Eu sou do tempo que o zagueiro tentava desarmar o atacante para evitar o gol contra a sua meta. Hoje pede-se que o zagueiro saiba jogar. E sou do tempo que o atacante tinha que levar a melhor no confronto contra os marcadores e marcar os gols. E hoje o atacante é obrigado a marcar. Então, eu vejo o futebol assim, de uma forma que não me parece o melhor caminho. Isso tudo está acontecendo por um motivo muito claro, muito transparente. Está faltando qualidade, tanto para jogadores, como a maioria deles, como para os profissionais, os treinadores, que têm medo de perder o emprego e acabam fazendo com que a coisa mude. E muda sempre para pior, né?
A gente já não vê mais drible, não vê mais ousadia. Não, a gente vê pessoas, jogadores dentro do campo correndo, marcando, tentando tirar espaço, chutando de fora da área, perdendo bola parada. O Internacional ontem ganhou o jogo através de uma individualidade muito importante do Edenilson. Não foi um jogo coletivo, foi uma jogada individual dele. E o segundo gol de uma falha aonde eu estou me referindo. O goleiro com o pé, o zagueiro tentando sair jogando, e aí pegaram o cara com as calças na mão. Importantíssima a vitória. Tu ganha e perde atualmente no futebol com essas coisas. Ontem o Inter ganhou. Mas antes de fazer o gol, vamos lembrar, o Inter teve algumas saídas de bola que deixou o torcedor com os cabelos em pé. Bom, parei um pouquinho. Como, aliás, já tinha acontecido contra o Bahia, né? Que deu o primeiro gol do Bahia, né? Isso. Se é para o zagueiro sair jogando, o goleiro procura o zagueiro já procura o cara mais adiantado e vamos embora. Não. O Internacional tem uma maneira que o goleiro procura o zagueiro procura o quarto zagueiro volta no goleiro. Aí tu olha pra frente e está todo mundo marcado. Como é um time carregador de bola, ele depende muito das individualidades. Pega esse Galhardo que está numa fase, olha, o Galhardo pula de um avião e cai de pé. Não vai pensar que ele cai deitado, não, ele cai de pé. Ele está numa fase maravilhosa. E que demore essa fase, porque além de ser um grande menino, é um grande jogador. O Edenilson, que também às vezes surpreende, como ontem aconteceu, até não vinha muito bem. Mas o resto do meio-campo do Internacional é tudo carregador de bola. Então o Inter precisa achar um jeito de ser mais veloz, mais efetivo, para depender menos da individualidade e mais do coletivo. Pois eu fui olhar hoje o nosso GZH, a página do nosso site da RBS, e vi o eterno insatisfeito. O nome dele é Davi Coimbra, diz que a vitória do Grêmio foi preocupante. Gostaria que o amigo explicasse, por favor. Eu vou te explicar com fatos, dados. Tá? Isso que eu quero. O que está acontecendo com o Grêmio, né? O Grêmio está amontoado, não é um time. Está desarticulado, não tem um meio de campo aberto, a defesa desprotegida e vazando, a defesa vazando a todo momento. E isso dá para se comprovar, eu tenho assim, fatos que comprovam isso. No jogo passado, no jogo contra o Sport, né? Sim, isso. Foi contra o Atlético Goianiense. Foi a outra. O Jeromel foi expulso e o Kahneman se lesionou. Tá? O Lucas Silva entrou na pior fase, talvez, da carreira dele. Não consegue acertar um passe. Né? E ontem o Matheus Henrique acabou sendo expulso. Por que essas coisas acontecem? Porque os zagueiros e os volantes estão sobrecarregados. Os zagueiros e os volantes. Primeiro que não tem um volante que fica cuidando na frente da área. O Pedro Ernesto reivindica um volantão, um centro médio, e eu acho que eu já estou começando a pensar que tu tem razão, Pedro Ernesto, porque é claro talvez que eu tenho, que aqui no programa ninguém quer concordar comigo. Talvez um Wallace ali, um cara que tenha a postura na frente da área, ele vai dar mais segurança à defesa. Porque os dois zagueiros do Grêmio, o Kahneman e o Jeromel, que são excepcionais, para mim, a melhor dupla de zaga que tem aí no futebol atual. Tá? Os dois, eles são zagueiros. Antigamente se dizia o seguinte: tem o zagueiro da saída e o zagueiro da ficada. Os dois são de saída, os dois são de se antecipar, de dar o bote, de buscar a bola lá na frente. Eles não ficam esperando o atacante entrar na área ou nas imediações da área. Eles vão para frente, eles vão combater lá na intermediária e às vezes lá na linha divisória do gramado. Tá? Só que eles fazem isso tantas vezes e ficam de tal forma expostos que chega um momento que eles não aguentam mais. Né? Tanto que o Kahneman se lesionou, Jeromel expulso. Concordo. E agora o Matheus expulso. Então não tem alguém que fique ali protegendo a defesa. A defesa está completamente desguarnecida. Ontem o goleiro, o Vanderlei, foi um manga, foi o Sepp Maier. Foi um troço espetacular. Foi a maior atuação dele pelo Grêmio, uma das grandes atuações de goleiro nos últimos tempos. Teve uma defesa dele no canto, assim, que foi com uma agilidade felina, o jeito que o Vanderlei jogou ontem. Se não fosse ele, se o Grêmio levasse 3 gols, ficaria de bom tamanho. De tanto que o Bahia entrou
na área do Grêmio, sobretudo ali pelo lado direito. Meu Deus do céu, era uma facilidade aquela entrada. Tem um lance que o Gilberto pega a bola e vai avançando pelo lado, pelo meio, tá? Ele vem mais ou menos e vem avançando e o Paulo Miranda o acompanha. E eu pensei, não, agora o Paulo Miranda vai ficar na frente dele, vai colocar um obstáculo ali na frente dele, né? Não, ele foi deixando, e o Paulo Miranda se foi, entrou na área e chutou. E o Vanderlei defendeu de novo, se não me engano. Ou ele botou para fora. Mas enfim, essa mecânica de jogo do Grêmio está completamente desarticulada. E isso é com alguns reservas, como ontem, ou com os titulares. O time do Grêmio está mal treinado. Ganhou ontem, é verdade, porque tem alguns jogadores de mais qualidade do que o Bahia, e porque conseguiu ser mais efetivo nas conclusões. Pois eu quero falar. Mas poderia ter, inclusive, perdido, Duda. Pedro, eu concordo com algumas coisas que o Davi colocou. Eu só vou pontuar assim: o Grêmio até fazer o gol, ele era o mesmo Grêmio, sem tirar nem pôr. A diferença eram peças, que agora nesse momento eram peças reservas, né? Principalmente a dupla de zaga. Acredito que ter feito o gol, nossa, o Grêmio saiu perdendo nos outros jogos, o que faz com o time desorganizado ainda, e eu vou seguir no termo mal treinado, porque eu entendo que hoje o Grêmio está mal treinado. Quando eu digo isso, eu não digo que o treinador é ruim, eu digo que ele está mal treinado, certo? E ontem esse gol deu um alívio, deu uma tranquilidade, deu um respiro. O Grêmio faz o gol, consegue se segurar na sua maneira de jogar, consegue reter um pouco mais a bola, embora de forma desorganizada, porque um espaçamento gigantesco entre as partes, né? O time longe um do outro, o time ainda, quando tu setoriza, então, tu vê que o lado esquerdo não se conversa, o lado direito com o Alisson e Orejuela está começando a evoluir, o Darlan e o Matheus correm para tentar, como é que chama? Espaçar, né? Para tentar ocupar o espaço, que às vezes o Isaac que troca com o Diego, aí o Diego não consegue correr muito, então ele fica... Cara, juro, o início estava desesperador de ver. Aí dá o gol e o Grêmio consegue este fôlego para conseguir colocar a bola no chão, para conseguir segurar um pouco mais, e aí vira um time que o Bahia passa a ser o Grêmio, passa a ficar desesperado e tem que fazer gol, e não consegue. E tinha um Vanderlei na frente que era um muro. Então foram um conjunto de fatores que fizeram com que o Grêmio vencesse. Resumindo, o resultado foi melhor do que o desempenho. E o resultado ontem Tá concordando com o Davi, então, né? Um pouco, né? Quase um pouco, sim. O resultado ontem, Pedro, ele era mais importante que o desempenho. O Grêmio precisava vencer, não importar como. Se fosse um gol de mão roubado, o VAR, precisava vencer, porque a tabela mostrava isso. Mas eu sigo preocupado com o desempenho. Ainda acho que tem coisas que precisamos pensar para ali adiante. Bom, deixa eu ver. O Leonardo Oliveira, o que tu acha disso aí que estão falando? Ninguém gostou do time do Grêmio? O Grêmio, os primeiros 25 minutos do Grêmio, eles foram de terror. De um time desorganizado, de um time que não entendia o que estava acontecendo. O Maurício, na transmissão, flagrou muito bem. O Elber, que é um jogador de velocidade pelo lado, e o Elber vinha pelo meio, e ele tinha espaço, e ele estava armando todo o jogo do Bahia. E até o Grêmio se dá conta disso, né? E o gol do Grêmio é quase um gol acidental. É um gol no lateral. Mas a partir do momento que o Grêmio faz o gol, parece que o Grêmio se tranquiliza e também tem essa ação para bloquear essa saída do Elber da esquerda para o meio, e ali ele estava transitando livre. O Matheus e o Darlan não o encontravam. O Darlan, inclusive, teve um erro de passe que quase ocasiona um gol. O Grêmio estava perdido, mas depois do gol virou a chave, porque daí o Bahia se desestabilizou. Que são dois times que estão mais ou menos num momento parecido, situações parecidas. E aí o Grêmio, com a vantagem, se assentou e teve espaço. O Mano Menezes vai ter muito trabalho com esse Bahia, porque o Bahia parou, o Bahia já não recompunha mais, não marcava. E aí o Grêmio conseguiu, com tranquilidade, vigiando essas armas do Bahia, conseguiu se estabelecer. O caminho do Grêmio é muito longo. Teve ontem boas notícias, o Darlan é uma boa notícia, demorou para o Darlan entrar, e repete uma trajetória do ano passado, quando o Matheus Henrique e o Jean-Pierre entraram para tirar o time de uma enrascada, depois do jogo da Católica. E mais uma vez agora vem um menino,
entra... Léo, o Isaac era preterido pelo Thiago Neves. Exato. O Isaac era preterido pelo Thiago Neves. Só o Vanderlei ajudou o Renato mais do que o Isaac ontem. O Romildo ajudou o Renato. Total. O Isaac é um jogador que está sendo interessante há bastante tempo, mas que tinha um teto, que era o Thiago Neves, e aquele aproveitamento para o cara dar certo. Infelizmente para o Thiago e para o Grêmio não deu, mas felizmente para o Isaac, o Renato reconheceu esse valor. E ontem, de novo, ele foi o jogador que no pior momento do Grêmio, naqueles primeiros 25 minutos citados pelo Léo, ali o Isaac já conseguia jogar bem quando tocava na bola. Depois, ele foi peça muito importante do meio para frente, com a sua movimentação, para o Grêmio dominar o Bahia e ganhar confortavelmente de 2-0, ainda que o Vanderlei tenha pego muito, né? Foi o melhor jogador em campo. Pedro, eu quero discordar aí, Pedro. Vai, Diogo. Não, tudo que eu quero é discordar. Eu não achei que o Grêmio foi tão mal assim. Diante dos desfalques que o Grêmio tinha, um time completamente desfigurado, diante da pressão que havia, da crise, o presidente entrando em campo, se aproximando do vestiário, dando entrevista na véspera. Depois que o Grêmio fez o gol, o Grêmio conseguiu jogar. É uma atuação insuficiente ainda para o que o Grêmio precisa. Mas não foi tão mal assim, o Grêmio conseguiu criar, finalizou mais que o Bahia, inclusive. Estou olhando aqui os números do jogo. É que os primeiros 30 minutos traumatizaram, deve ser isso, né? Mas é que assim, eu esperava do gol, menos. Ele foi bem, o Diogo. O Isaac, puxa, o Isaac fez um bom jogo. Eu não vi na hora ali o jogo, claro, eu estava no Inter, mas depois eu fui atrás assim, do que a gente tinha disponível do jogo. Pegou só os melhores momentos. Quantos gols o Bahia perdeu depois do gol não peguei só os melhores momentos, não peguei só. Depois eu fui me informar e eu vi o jogo todo, né? Eu não peguei o jogo na hora, como eu disse ali. Depois do... E o Isaac jogou muito bem, fez um belo jogo, ou não? Não, mas nós falamos de depois do primeiro... o que a gente estava debatendo. Eu vi o jogo depois. Então tu viu o jogo, beleza. Agora, a gente não disse primeiro que o Isaac foi bem. A gente tá exaltando que o Isaac passou na frente do Thiago Neves. E a gente tá reclamando que ele estava atrás. Ou seja, nós estamos vendo qualidade nisso. Sim. O que ainda, e a gente falou também, e eu não estou discutindo, acho que tu viu isso também, a zaga reserva, ela teve as mesmas dificuldades da zaga titular, e é óbvio, ela ia ter, não ia mudar isso, né? Agora, coisas positivas, coisas positivas. O Lucas Silva, né, ele está sendo preterido para o Darlan jogar, e o Darlan precisa ter sequência, ele vai ter, porque o Matheus vai ser, tá suspenso, então não joga, tá? Então o Darlan tem que jogar. Eu não sei se o Michael vai jogar, porque pela sequência de jogos tem Libertadores na quarta-feira. Se ele quiser usar o Michael, eu não sei se ele vai, acho que não. Então vai jogar o Darlan e o Lucas, só que esse é o meio-campo que teve dificuldades imensas contra o Atlético Goianiense. O Goianiense, e não me vem me dizer que o Atlético Goianiense é um baita time, porque ganhou do Vasco ontem. Não. Eu tenho que balizar o meu time, que eu vi recentemente ser campeão e muito bem, lá em cima. Eu só tô aqui colocando vírgulas e pontuações, porque o Renato tem toda a capacidade do Renato de fazer time. Toda a capacidade. E ontem ele mostrou que sabe, cara. Porque quando ele passa a ter tranquilidade, quando ele consegue entender o jogo, sabe? Quando as coisas melhoram pra ele, o Grêmio joga direitinho, cara. Não fez uma boa etapa, mas o Grêmio joga direitinho. Pois é, deixa eu fazer um contraponto, eu não sei, eu estava agora há pouco ainda no Globo Esporte, peguei a discussão no meio quando você estava falando já a respeito da partida. Mas o Davi perguntava quantos gols o Bahia perdeu depois do primeiro gol do Grêmio. Bom, o Vanderlei foi o melhor em campo, logo ele trabalhou bastante. Uma meia dúzia, Maurício. Meia dúzia. Ele foi o maior pontuador do Cartola, só para te ter ideia. Aquela brincadeira eu quero chegar nesse número que você coloca. O Bahia até o gol do Grêmio, o gol do Alisson, o Bahia tinha 4 chances de gol contra 0 do Grêmio. Depois do gol do Grêmio, ainda no primeiro tempo, o Grêmio iguala o número de situações. Sim, o Grêmio e na segunda etapa, o Vanderlei continua trabalhando, mas aí o jogo fica um jogo em que você poderia ter muitos gols. Mas os muitos gols resultariam na vitória do Grêmio. Algo do tipo 4-2, 5-3, nesse nível, porque só o Luiz Fernando perde 3 oportunidades. Depois o Vanderlei continua pegando bastante, mas o Grêmio melhora comparado a si mesmo a partir do gol do Alisson. Ele só justifica a vitória a partir do primeiro gol. Antes, quem jogava era o Bahia e o Grêmio não conseguia nem marcar o Elber. E não foi um gol de construção, né, Maurício? Mas aí tem que levar em consideração exatamente isso, Maurício. Essa fragilidade, essa desarticulação do time do Grêmio, né? Que ele não leva ali uns 2, 3 gols do Bahia
por circunstâncias. Quer dizer, pela atuação do goleiro, na verdade. Né? E o goleiro tá lá para isso, né? Não tinha como ser diferente, Davi. Isso que eu tô pontuando, entende? Ontem era meio time fora. Ontem, sinceramente, o que o Grêmio fez... como ser diferente, Diogo. Ontem, o que o Grêmio fez depois Não, eu acho que o Grêmio foi mal contra o Sport, contra o Atlético Goianiense. Aí o Grêmio foi realmente muito mal, deixou demais a desejar. Ontem, especificamente, depois de tomar o gol, diante de tantos desfalques, eu acho que o Grêmio conseguiu se organizar minimamente para fazer uma vitória. Mas então não pode disputar o Campeonato Brasileiro. Se ele perde 4, 5 jogadores e o adversário tem 8, 9 situações de gol contra, desiste de disputar o Campeonato Brasileiro. Mas é que teve jogo que o Grêmio não conseguiu criar isso. Não, porque não pode um time que tem alguma ambição no campeonato perder 4, 5 jogadores e o adversário, que é o Bahia, não é o Flamengo, é o Bahia, e o adversário amassar. Contra o Bahia, contra o Flamengo, o Grêmio empatou e foi melhor. Entrava na defesa assim com uma facilidade. Mas era uma coisa assim, parecia que era um jogo de criança. Foi muito questão, fácil, Davi, que a gente fala que o Grêmio está numa transição, que o Grêmio está procurando novos protagonistas. O Alisson está se candidatando a isso. Eu acho preocupante, porque o Alisson é um bom coadjuvante, mas daí a virar protagonista não é um sinal que eu considere tão positivo. Mas me preocupa porque os primeiros 25 minutos do Grêmio são muito ruins e o gol do Grêmio não é um gol construído. O gol do Grêmio é quase ocasional. É um lateral colocado na área. Completamente ocasional. Teve a escorada do Diego Souza. Eu coloco quase, Pedro, pela questão do Diego Souza, que fez o papel do pivô, do centroavante. Mas até então o Grêmio não havia quase passado do meio campo. Aí depois vira a chave do jogo. E aí o Grêmio consegue se estabelecer, tem um pouco mais de tranquilidade. E é por isso que, na minha primeira intervenção, eu disse, o caminho é longo. Era fundamental vencer, é fundamental recuperar a confiança, porque o caminho do Grêmio até se restabelecer, até encontrar novos protagonistas, o caminho do Grêmio ainda é longo. O Maurício ressaltou ontem o que eu considero uma grande novidade, uma extraordinária novidade, que chama-se Isaac. Porque a função que ele está exercendo era do Thiago Neves, que não deu resultado. Já foi do Luan, já foi do Douglas, quando o Grêmio tinha bons times, aquela coisa toda, aqueles times maravilhosos. Mas depois vem um vácuo. Aí o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é bom jogador, mas ele tem 2 problemas. Primeiro, ele dorme às vezes no jogo. E segundo, ele de novo está com problema muscular. Então o Grêmio precisa de uma reposição. E tu ressaltasse ontem que o Isaac foi bem, né, Maurício? Pois é, Pedro, você que é um cara moderno, gosta de termos novos, vamos aproveitar então esse do Isaac. O Isaac flutua, Pedro. Flutua, o Isaac não fica de camisa 9, porque ele não é o Diego Souza. Viu, Maurício? Por isso que os caras não conseguem pegar ele, né, Maurício? Ele tá lá em cima. Pois é, porque ele tem essa movimentação inteligente no jogo, Davi. Ele é um cara que vai procurar o título nesse sentido. Maurício, já tem o título pra tua coluna. Isaac, o jogador que desafia a gravidade. Nesse sentido, Léo Bandido, ele me lembra muito o Luan. Guardadas todas as proporções de um jogador já afirmado, que agora até está em declínio, e outro que recém começa a se afirmar, mas eu digo na ideia de procurar o espaço e de parecer que está sempre desmarcado, o Isaac faz isso, Pedro. Por isso a gente usa o termo flutuação, que você tem razão, ele é até mais antigo, desses mais modernos do tipo futebol reativo e tudo mais. A gente fala flutuar mais tempo, mas o Isaac passa por aí, Diogo. Ele procura espaço e quando você vê... O Pedro se entregou. Esses dias o Pedro falou em número de finalizações de Grêmio e Bahia. Ele disse, mesmo número de finalizações, já se entregou. Tá ficando matemático, Pedro. O Maurício pega bem, o Isaac lembra muito o... Não estou comparando jogador, estou falando de movimentação, tá? Característica. O Luan, né, Maurício? Porque o Luan, né? O Luan, em determinado momento, ele é falso 9, depois quando o Douglas não acha, recua e vira meia. Então, assim, a movimentação, o espaço que ele ocupa no campo, lembra muito o que o Luan fazia, com características diferentes, é verdade. E o Jean-Pierre não tem essa movimentação, porque o Jean-Pierre é um tipo de meia mais clássico, que vem com a bola, vem costurando o jogo desde trás. Mas pode jogar os dois. Pode. Daí teria que ser o Diego Souza. Exatamente porque eles têm características diferentes, dá para jogar os dois. Dá para fazer uma armação de time em que os dois sejam titulares. Claro que aí mas no modelo, Davi, tem que sair o Diego Souza, né? Não, esse modelo do Grêmio. Depende do como é que o técnico quer que o time jogue, né? O Renato, ele se aferrou nesse esquema do Grêmio, né? Em que ele tem
3 jogadores ali na linha média, vamos dizer assim, né? Tem os 2 volantes, 3 jogadores na frente mais o centroavante. Ele está ferrado esse estilo de jogo. Então, se for assim, aí não tem como. Agora, se for em outro estilo de jogo, dá pra botar os 2. O Isaac e o Jean-Pierre. Dá para botar os 2 até de meia, se quiser. Até de meia, 2 meias. Pode fazer. Até porque o Jean-Pierre, ele gosta, né, de vir com a bola dominada, de ter o campo volante, pela frente, né? Ele era volante, né? Então tá. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial. Estamos de volta, 1h39. Eu me cuido. Pedro, essa tua colocação pro Maurício aí significa que vem mais despesa para mim aí. Eu tô pensando, eu já falei para ele no verão, vim para casa, se ele não sabe cozinhar, vou ter que pagar um curso de culinária para ele. É verdade. Você não, tá pelo avental, Guerrinha, é isso? É. Não, senão tu faz o seguinte, Guerrinha, liga para 37 mil que vem um galeto Mamma Mia quentinho, vem massa, vem polenta, vem radite. É uma ideia. Vem maionese, vem aquele galetinho que só o Mamma Mia sabe fazer. É barato, tranquilo, tu não te incomoda, vai gastar um pouquinho, mas pouco, né? Preço justo, digamos assim, né? Ele vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Claro. A Andressa Xavier tem uma notícia muito importante. Enfim, como é que tá a diferença adiante da gaúcha? Como é que tá a diferença da gaúcha para aquela rádio que tem aí no mesmo prédio aí de uma gurizada? Dá 100 metros, né? Em forma com uma qual corda. Rádio, Né? Guerrinha? Aquela dos guri aí, dos bagunceiros aí, daqueles bagunceiros tudo. Eu tô brincando. Óbvio que eu sei qual é a rádio. Eu acho que eu sei qual é, mas a gente tá se virando lá, Guerrinha. Estão se virando bem, estão se virando bem. Está se virando, pô. É a rádio. Não, eu sei que estão se virando bem, eu quero saber a diferença. A rádio da Cosquinha. Não, a gente faz cosquinha. Não, a gaúcha é fenomenal, é impressionante. Eu só quero saber onde é que tá a gurizada, que o Duda não cozinha na primeira fervura. Eu já tô com 37 já, né? Olha, não é fácil. O Fetter tem neto, tem neto de 40 anos. Eles estão com papo de gurizada pra cima de mim. Não, é a gurizada no comparativo só. Tu entrevistou o Arilson, Paulo Nunes, peraí. Marinotti, se o Galhardo quisesse dar um beijo na boca, tu deixava? Ah, Pedro, hoje em dia vale tudo já. Eu sou do tempo do Tim Maia, que ele dizia... Eu sou do tempo do Tim Maia que dizia que vale tudo, só não vale dança homem com homem, mulher com mulher. Hoje já não tem mais essas barreiras todas. Hoje, se o Thiago Galhardo quiser passar o fim de semana comigo aqui... Nada, tá liberado, ele vem. E olha que realmente, né, ele tá passando por uma fase... Eu vou te mandar o Maurício aí contigo, tá? Não foi isso. Não joga, pode ser também, só de avental. Segundo o Zé então ele tá liberado, olha aí. Então ele tá liberado. O Thiago Galhardo, segundo o Zé Alberto, domingo deve ficar fora para poder estar na quarta-feira. E eu tô começando a realmente me achar essa última bolacha do pacote. É verdade. Mas, Maurício, o Thiago Galhardo merece um capítulo. Olha, Pedro. Deixa eu dar um aviso pra ele aí, vai durar, mas não vai escapar. Eu sei. Pedro, deixa eu trazer um dado do... Deixa eu trazer um dado do Thiago Galhardo, tá? Pois é, eu acho que ele merece um capítulo, né? Porque assim, além de goleador do Brasileirão com 8 gols, marcou pela 6ª partida, tem um número que até o Fernando Becker trouxe ontem na transmissão, e é um número que está no GEL, o nosso site irmão, como diz o Maurício, 11 dos 20 pontos do Inter, vieram a partir de gols do Thiago Galhardo. Sim, ele tem 6 gols dos últimos 6 jogos. Né? É impressionante, né? No Brasileirão são 9 jogos, 8 gols e 3 assistências, né? Realmente ele está fazendo a grande diferença nesse ano de 2020 aí na retomada do futebol. Depois da saída do Guerreiro, o Inter fez 11 gols, tá? Depois que o Guerreiro se machucou. 8 são do Thiago Galhardo. Ele não é 9. E os outros 3 são as assistências. Né? Não, mas impressionante é que a gente imaginava que a saída do Guerreiro, o aspecto ofensivo do Inter fosse desabar. Mas não, o cara tá fazendo mais gol que o Guerreiro fazia. Ele não é 9, Pedro, mas o gol dele ontem é de 9. Ele dá o tempo para não entrar impedido e na cara do goleiro ele não brinca em serviço. Ele tira do goleiro e faz o gol.
Então o gol dele... E o segundo gol ele dá um drible maravilhoso, né? E o segundo gol ele dá um drible maravilhoso ali para tirar da ação do Fernando Praz, né? O Leonardo Miranda agora no Redação Sport TV, Maurício. Ele diz. Só para trazer o Leonardo Miranda, que é um analista tático da Globo, do Sport TV. Ele agora no Redação Sport TV ele trouxe um material especial sobre o Thiago Galhardo com aquela lupa que ilumina o jogador e tal, e vai mostrando o posicionamento dele. E ele faz uma observação que é interessante. O Thiago Galhardo, ele não é 9, como disse o Guerrinha, ele não é centroavante. Embora ele já tenha feito a referência, acho que contra o Atlético Mineiro ele fez a referência. Ele é um jogador que jogou em todas praticamente do meio para frente. E aí o Kudê percebeu que ele não tinha essa característica. Mas ele tem uma noção de movimentação e posicionamento que ele abre espaço. Tem um lance do Nonato em que ele puxa o zagueiro e pro Nonato entrar livre. Isso é o quê? É o jogador que foi volante, que viu o jogo de frente e que foi meia, né? E até ele faz uma comparação, o Léo Miranda, que é um dos grandes caras da análise tática hoje, ele disse, olha, ele lembra muito o antigo ponta de lança. E é verdade que a gente não sabe dizer se ele é um atacante, se ele é um 9. Ele é um cara que transita por ali, procurando espaço de linha. Esse lance aí foi num chute de fora da área do Sarrafiore, e aí o Galhardo faz um movimento assim, ele pendular, ele flutua e ele prende 2 zagueiros. E aí é por ele prender 2 zagueiros que no rebote o Nonato consegue passar por trás do outro zagueiro e finalizar errado. O Galhardo, ele é volante, mas ele já jogou inclusive como zagueiro. Ele mesmo já disse isso. Ele começou como volante, houve um treinador que queria colocá-lo como zagueiro, e aí ele foi volante, meia, atacante de referência, de movimentação, meia pelo lado. Sabe quem está me parecendo? Está me parecendo o Damião, nos seus bons tempos. Sabe, quando o Damião estava fazendo gol enlouquecido, aquela coisa. Ele tá com jeito de jogar do Damião. Assim, mas a diferença, claro, você não pode dizer que é o mesmo jogador, clássico, né? Ele tem mais mobilidade. Não, a diferença é a qualidade técnica e a capacidade de ser também um assistente, porque a posição de origem, embora ele tenha circulado, como disse o Diogo, por todas as posições onde os treinadores o escalaram, ele é de origem, lá no Curitiba, meia armador, o cara que pifava os outros. Só que ele tem compleição física, ele tem boa capacidade de conclusão e foi sendo empurrado para frente. A última vez que foi empurrado para frente antes de jogar no Inter foi no Ceará, pela necessidade do Ceará. E ele foi protagonista naquela manutenção do Ceará na primeira divisão. E no Internacional, além de viver o seu melhor momento técnico, está casado diretamente com o aspecto pessoal dele. Ele se diz sempre muito contente, muito adaptado a Porto Alegre e cita a adaptação da sua família. Eu vou dar um exemplo, Davi, que é a mensagem que o Thiago Galhardo manda, não é nem para a menininha surda, que ele comemorou o gol ontem e o Globo Esporte fez uma reportagem linda agora há pouco. Ele manda uma mensagem para Alice Bastos Neves, quando a Alice divulga que ia parar de fazer o Globo Esporte para curar o seu câncer, o que felizmente, graças a Deus, já aconteceu. O Thiago Galhardo tem a iniciativa de mandar um vídeo para Alice, pedindo e rezando e dizendo que vai torcer pela sua recuperação. Esse é um cara do bem, esse é um cara adaptado ao lugar. A Alice é do lugar, a Alice é Globo Esporte Rio Grande do Sul, e o Thiago Galhardo teve também essa sacada. Então é um cara que, além de enorme jogador de futebol, ele é muito boa gente. Mas ele é um cara diferente nesse aspecto, porque ele com 18 anos ele passou num concurso para Petrobras, e ele ia assumir, porque a carreira dele não estava andando, enfim. E aí ele passa num teste pro Bangu e a mãe dele larga tudo. Escapou mesmo, hein? Exatamente. Bem. Naquela época a Petrobras era a grande empresa do Brasil e estava com credibilidade, inclusive. Isso aí é 2008, é lá atrás. E aí ele vem, a mãe dele larga tudo para apostar no sonho dele de ser jogador de futebol. E ele tem definições diferentes. Por exemplo, ele definiu que com 36 anos ele vai parar. Ele já disse isso. O jogador às vezes tem isso, né? Quando é que eu paro? Espera mais um ano, tem forma física, estende a carreira, ganha uma grana a mais. Ele botou na cabeça dele que com 36 anos, onde quer que ele esteja, ele vai terminar a carreira e cuidar dos filhos dele, 2 filhos pequenos. Então ele tem uma ideia diferente. Será que ele seria titular no time da Petrobras? Acho que sim, né? Jogando na plataforma. Os caras é forte. Acho que ele ia pegar lá. Daí, o curioso é que assim, o dos outros times ali, no Coxa ele começa bem e acaba tendo dificuldade, no Vasco ele começa bem e também acaba tendo dificuldade, e no Ceará ele começa bem e termina bem. E aí é onde ele dá o seu salto
pro Inter, né? No Vasco, Duda, só para dar um parênteses aí no Vasco, ele não estava mal. O problema dele no Vasco foi fora de campo, que ele estava reivindicando, ao contrário. Salário? Da maioria. Exato. E aí, ele tem uma entrevista clássica dele. Isso, aí ele caiu em bronca com a maioria, porque ele é um cara de opinião forte, né? E ele caiu em bronca com a maioria dos colegas lá e perdeu o saco. Aí foi quando ele pediu para ir pro Ceará. Tem uma entrevista... E do Ceará ele vai bem, né? E tem uma entrevista, acho que é da avó dele, que ele fala, é essa que tu vai falar, Diogo? Não, que é ele fala sobre a avó dele? Nossa, que ele, velho, ó, que ele deu lá no vocês buscarem, cara. Eu não sei rapidinho, só pra dizer, quem tem coração mole, Diogo, é uma entrevista que ele dá, eu não sei onde é que foi. Eu recebi no WhatsApp. Ele fala, e tem um gol que ele faz no Ceará. Foi contra o Ceará, que ele... Duda. Não, foi a favor do Ceará. Ele era do Ceará, ele faz um gol de peixinho e ele desaba, porque a avó dele havia falecido, se não me engano. Ele usa a camisa 17 em função do dia da morte dela, que foi no dia 17. E é uma entrevista, é uma declaração de arrepiar para quem tem coração mole. Thiago Galhardo sobre a avó dele. Ela estava doente, né, Duda? Ela estava doente e, inclusive, ele disse, eu não tinha condições de jogar aquela partida, eu não tinha cabeça. Isso, eu errei tudo que eu pude naquele jogo, eu errei, porque eu não estava com cabeça para jogar. E aí consegui fazer aquele gol, e aí ele chora, e depois do jogo ele vai visitar a avó, e é a última vez que ele vê a avó dele com vida, né? É que o Guerrinha falou do Galhardo que reivindica, que tem posições firmes, enfim. E de fato, quando a gente vai perguntar para ele, os repórteres perguntam sobre os números do Galhardo individualmente, ele foge disso, né? Ele parte sempre para a parte coletiva. Ele tem uma percepção diferente. É que lá, Guerrinha, quando ele chegou no Ceará, ele vinha do Vasco, onde um mês tem 120 dias, né? Sei lá, 180, o que for. E aí ele dá uma entrevista daquele jeito dele, chega uma hora que ele diz assim, eu estou muito feliz de estar num clube que no dia 30 pinga no fim do mês. E aí foi uma confusão, né? Porque era óbvio que era uma bronca pro Vasco, né? Mas foi antes, João. Foi antes. Na verdade, teve um pacto fechado no vestiário e os jogadores fecharam, disseram que, nós resolvemos com a direção fez uma promessa de que iria pagar, e aí ele acaba vazando uma informação para um repórter, os jogadores descobrem que foi ele, e ele acaba sendo tirado, inclusive, antes de um clássico, se não me engano, é um clássico com o Botafogo no Maracanã, e chama a atenção que ele era um dos nomes do time, e ele nem pro jogo vai, e dali ele vai pro Ceará. Não, é que hoje no Redação Sport TV, um repórter lá do Ceará, muito amigo do Thiago Galhardo, não sei se foi hoje ou ontem que ele disse isso, que ficou marcada uma entrevista lá em Fortaleza, em que ele fez essa ênfase. Eu lembro dessa entrevista. De que no Ceará e que isso estava mudando no Nordeste. Deu uma viralizada isso. Isso pegou muito mal lá pro Vasco, porque o Vasco não pagava salários. Agora está pagando, pelo que parece, né? Mas naquela época não. Bom, mas dizer que ganha salário em dia é legal, né? Um salário em dia, hein? Que a diferença faz. A gente pode ver aí o histórico dos grandes clubes que caem. Se não diria todos eles, mas certamente 95% desses grandes clubes que caíram tinham problemas de pagamento de salário. E a doideira, sabe qual é, Davi? A doideira é que o Caxias, quando foi campeão gaúcho em 2000, com o Tite no comando, o Caxias devia 4 meses de salário aos jogadores, e o Tite pegou esse mote para dizer para os jogadores o seguinte: olha, somos nós contra o mundo. Nós temos que ganhar o título, porque isso vai resolver a vida da gente. Cada um de nós vai ter um destino, vai ganhar um dinheiro. O Caxias mesmo vai ter um dinheiro para nos pagar, porque eram 4 meses de atraso na final, quando o Grêmio é derrubado pelo Caxias em 2000. Claro que isso é exceção, né, Davi? A regra é o que você disse. O mau pagamento vai criando um ambiente tão ruim que o clube cai. O Thiago Galhardo ele faz parte do time virada, do Madureira. Né, Maurício? Tá, deixa eu lembrar aqui para vocês que LG é o leite gaúcho. Há 40 anos o LG está aqui no Rio Grande do Sul. Tradição desde 1959 e envolvendo 4.000 famílias na sua produção. São 2h03, o Sala de Redação tem... Foi nessa semana, a gente teve um debate aqui em relação a uma comparação, acho que foi o Davi que trouxe do Inter do Odair e do Inter do Cudê, né, de semelhanças e tal. E aí hoje o SofaScore, que é um site de números e de acompanhamento de jogadores, é um site bem completo, assim, de tática e tal, ele traz os números que eu acho bem interessante, comparando as 9 primeiras rodadas dos dois times.
Vou pegar alguns desses números aqui, mas eu acho que eles mostram a diferença na guinada que o Inter deu nesse ano. Aproveitamento do Odair era 59 e do Kudê é 74. Gols marcados 15 do Kudê, 13 do Odair. Levou menos gols também, levou 5, o Odair tinha levado 8. E tem um dado que eu acho interessante aqui também, ó. Chances claras de gol. 13 o Inter teve com o Odair nas 9 rodadas. 23 com o Eduardo Kudê. Eu acho que esses números mostram bem uma mudança até de conceito de jogo, né? De forma de se postar da equipe. Foi muito relativo, A amostra é pequena. É muito relativo. Se ele tivesse ganho... Não, mas a gente está pegando 9-9, Davi. 9-9. É verdade. Ano passado e 9 desse. Para um ou para o outro é uma amostra pequena. Se ele tivesse ganho do Odair, o aproveitamento era melhor. 9 jogos para lá ou para cá, de um de outro, tu comparar 2 jogos, por exemplo. 9 jogos num campeonato desses, que é um campeonato com 38 rodadas, o Inter, até a 8ª rodada de 2016, era líder do campeonato. Mas eles são de que ano, Léo? Os números são bons os números. 19... O Odair 19 e o... mas tem que medir os adversários. Não é o primeiro ano, porque no ano de 18 o Odair foi um pouco melhor. Que é uma amostragem pequena. Não, é que eu tô lembrando que em 2018 o Odair foi um pouco melor o Campeonato Brasileiro, né? Assim, não, pois mas pega as 8 primeiras rodadas é o ano de 2016. 18 é o Inter líder do campeonato. 18 é o ano que ele chega à 5ª rodada com a corda no pescoço e faz aquele Grenal de 0-0 na Arena. E depois conversando com algumas pessoas da comissão técnica dele. E que é o grande divisor de águas da carreira dele no Inter. Né? E ele diz o seguinte, Marinotti, que eles sabiam que se o Inter perdesse aquele clássico, ele bailaria. Então ele faz um jogo para se segurar. Mas no fim terminou como terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. As 8 primeiras rodadas de 2016, o ano que o Inter foi rebaixado, o Inter era líder do campeonato. Estava melhor que hoje. É uma amostra muito pequena, é uma amostragem pequena. Porque tu não sabe da circunstância do time, da circunstância dos adversários. Porque, por exemplo, se um time nessas rodadas está desfalcado, por exemplo, ou os outros adversários não sabem como é que eles estão se comportando. Não, Davi, os números mostram... Esses números eles vão ter algum significado, digamos, no final do turno. Aí tu já tem uma medida um pouco melhor. Ou no final os números do ano eles mostram e a gente precisa interpretar, porque senão um monte de número junto é jogo do bicho, né? Não é nada, é matemática. É o caderno do meu filho. É isso aí que tu tá mostrando. Isso é pior que o jogo do bicho aí. Os números, Pedro, se a gente olhar, eles mostram, se a gente analisar com calma, eles mostram que há uma outra ideia de jogo. Se tu tem 23 chances claras de gol e contra 13, é sinal de que esse time está mais ofensivo, está criando mais. Mas o Odair, defensivamente, chegou em terceiro no Campeonato Brasileiro, foi à final da Copa do Brasil, o Odair ganhou Grenais, o que esse treinador atual não ganhou ainda. Bom, isso é uma pode comparar assim, né? Sim, mas é que essa comparação não, mas isso mostra que o trabalho está sendo feito, que o trabalho está sendo feito, né? E que precisa de tempo ao tempo. O Odair ficou quase 3 anos no Inter. O Kudê não completou 3 meses de trabalho ainda com a pandemia e tudo mais, né? Sim, então eu acho interessante esses números, Pedro. Olha aqui, ó, o Kudê tem uma coisa muito boa, que é a liderança do campeonato. Mas o Kudê não foi à final do Campeonato Gaúcho. O Kudê não ganhou o Grenal. Tem 2 Grenais agora para ele tentar ganhar o primeiro. Tem agora dia 23 e dia 3. Isso, mas o trabalho dele está recém-iniciando, né? Nós estamos em outubro, tá iniciando. Sim, a gente está em outubro com 6 meses de parada do futebol, né? Ou seja, 4, a gente... Por que essa necessidade de comparar o Kudê sempre com o Odair? Eles têm pensamentos diferentes de futebol, só isso? Eu acho que é claro que eles têm... Se tu pega esses números, pega as 8 primeiras rodadas de 2016, que era o Argel, independentemente o técnico, dos números, eu não entendo muita comparação. Certamente os números vão estar lá em cima, porque o Argel era o primeiro colocado. Ou não necessariamente. Era o primeiro colocado. Eu me lembro daquele jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro. Porque em 2016, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Inter ganhou de 2-0 no Beira-Rio. Nossa, foi uma atuação espetacular. Eu me lembro que até o Paulão foi para a ponta direita. Alguém comprou o Paulão com Garrincha.
Com o Garrincha. Paulão na ponta direita cruzando pro não sei quem fazer o gol. Driblou, foi na ponta direita e cruzou. Davi, mas era uma loucura. E aí o que aconteceu? Na verdade, aí números... foi decaindo. Acontece o seguinte, num campeonato desses, os números... agora mesmo a gente está falando do time do Grêmio. O Diogo disse assim, o Grêmio tem 4, estava sem 4 de 5 e se esperava isso. Bom, se tu espera isso de um time que almeja alguma coisa no campeonato, é melhor desistir do campeonato. Não, eu disse que não se esperava uma super atuação organizada. Porque tu vai ter esperar uma atuação organizada? Desfalques, tu vai ter jogadores que vão mudar o seu rendimento, porque por diversas circunstâncias, é um campeonato longo, então tu não sabe o que vai acontecer. A gente sabe agora, e eu valorizo o trabalho do Cudê, porque eu vejo que ele está fazendo um trabalho direito. Tá. O Potter fez uma boa definição do time do Inter hoje. Ele me disse uma coisa, o Inter é um time sério. E é verdade, é um time sério, está jogando ali para ganhar, sabe o que tem que fazer, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas para a gente fazer essa comparação, a gente precisa pelo menos de uma temporada para ver os resultados. Os números não é uma comparação de campanha. Os números mostram uma filosofia. Porque a nossa discussão no início da semana, eu acho que foi no início da semana, se a minha memória não me trai. Sexta-feira já começa a gastar, os neurônios já começam a tirar folga. Mas a nossa discussão, e eu acho que foi tu que trouxeste, é de que esse Inter tinha muito do Inter do Odair. E esses números mostram que não tem nada a ver. Os números não mostram isso, Léo. A ideia é diferente do jogo. O que tu dá pra ver do Inter do Odair... Que é um time que ataca mais, que é um time que sofre menos, do Inter do Odair, que é um time que leva menos arremates, que tem mais controle do jogo. É isso que os números mostram. O que tu dá pra ver dos números do Odair é o seguinte, o Cudê chegou com uma ideia, certo? Ele chegou com uma ideia. Essa ideia mudou ao longo do tempo. Ela mudou. O que aconteceu? O Cudê voltou a um sistema que era a base do Odair. Não mudou. Que é com os 3 jogadores fortes de meio de campo. Ali, Edenilson, Patrick e Lindoso. Com esses 3, com esse tripé de meio campo, o Odair seguiu em frente do campeonato e é o que o Cudê está fazendo. Davi, mas são os mesmos atletas, só que jogando de modo diferente. O Lindoso hoje no Inter, o Lindoso, tá? Não, parei, só deixa eu só botar a colher numa coisa aqui para também não ser injusto. Não são os mesmos atletas, coisa nenhuma. Na contabilidade, tá? O Edenilson, o Patrick e o Bosquilha, e esses são os caras que dão a sustentação, trabalham no almoxarifado, são áreas diferentes. É uma ideia totalmente diferente, não tem nada a ver. Os nomes são os mesmos. É o que a gente discutiu não são os mesmos, não. Do Jorge Jesus. Não. A ideia de jogo é outra. O Internacional não tinha Galhardo, o Internacional não tinha Bosquilha, o Internacional não tinha Saravia, o Internacional brigava com lateral, tudo aí. Não é os mesmos nomes, não. Não, o Internacional não tinha Zé, não tinha o Jônio. Os exemplificados pelo Davi, não. O Lindoso, o Edenilson e o Patrick. Por que a gente tem essa coisa de comparar o Cudê com essa... Eu não estou dizendo que o Léo está fazendo isso, tá, Léo? Não é isso. Mas parece que a gente quer desmerecer o trabalho do Odair. Ele pensa diferente. Naquele do Cudê, não. Exatamente. É isso aí, é isso aí, Malenotti. O Odair, ele tinha uma outra circunstância, num outro cenário, com outros jogadores. Foi proposta uma revolução e algumas pessoas não encontraram essa revolução até hoje. E aí os números do Eduardo Cudê, ele tem o melhor ataque, a melhor defesa, ele tem uma ideia de jogo que é diferente em relação ao Odair, eu só acho que isso está claro, né? É difícil de atacar o Inter se atrapalha quando vai sair jogando e o adversário pressiona lá na frente, é um ajuste que tem que ser feito, né? Isso de fato tem que ser feito pelo Inter. Mas são ideias diferentes, assim, mas eu não entendo essa necessidade o Odair é não sei o que, o Odair é isso. Pô, coitado, o Odair tá lá no Rio. Eu tenho a impressão que a proposta do Léo, ela foi uma pauta proposta pelo Léo quando vem esses números, na ideia, se eu bem entendi, de que os números comprovam que há uma diferença clara de modelo de jogo entre o Odair e o Cudê. A mim parece haver, sim, essa diferença no jeito de colocar o time em campo. A exceção à regra, e que até a confirma, mas a exceção à regra foi o jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Inter ganhou do Atlético à la Odair Hellmann, ou seja, diferente daquilo que o Cudê propõe diuturnamente, o seu time ganhou do Atlético Mineiro de outro jeito. Valeram os mesmos 3 pontos,
mas ali ele se aproximou sim do modelo que o Odair usava para ganhar os seus jogos. Mas de modo geral, Léo, os seus números apontam uma realidade. O time do Inter com o Cudê, mesmo que usando neste momento peças como Edenilson e Patrick, além do primeiro volante, joga diferente, especialmente porque posiciona o seu time mais adiantado. E olha aqui, ó, vamos pegar aqui. O problema todo é bom que se diga uma coisa. Sofre menos. Os treinadores, eles mudam de acordo com o que tem na mão. Vamos lembrar o Renato Portaluppi, na primeira passagem aqui, quando jogava com Clementino e jogava numa retranca louca. Ele não tinha qualidade. Quando ele teve qualidade, ele passou a fazer o adversário se retrancar. Tu tem que ver o que tu tem na mão. Ah, eu gosto de jogar ofensivamente, sim, mas o que tu tem? Ah, eu não tenho nenhum atacante, então tu não vai jogar ofensivamente que tu vai perder. Tu vai jogar de outra forma, tu vai jogar primeiro para te defender. Depende isso aí. Isso aí muda de hora para hora, de minuto para minuto. Olha aqui, pega aqui a classificação do Inter. A classificação do, por exemplo, ontem, tá? Os números do Inter agora, tá? Ontem, Davi. 9 jogos. Exemplo, ao mesmo tempo, aqui, ninguém tá ouvindo. 9 jogos, tá? O Inter tem 9 jogos. 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 15 gols a favor, 5 gols contra, saldo do Inter é 10, tá? Certo? O Inter, prestar atenção, agora aqui, o Inter, com uma rodada a menos, em 2016, quando foi rebaixado, 19 pontos, o Inter tem 20 com uma rodada a mais, em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols a favor, 3 contra. Tá, mas não estamos falando, então é o seguinte, esses números comprovam o que a respeito do jogo do Argel? Nós não estamos... Os números não comprovam nada. Os números não comprovam o estilo de jogo. O que tu vai comparar para fazer uma comparação dessas? O que tu vai ter para fazer? Deixa eu terminar, Léo. Não, mas é que tu não fala. Não, mas eu tô tentando terminar o raciocínio. Então tu fala sozinho. Eles vão brigar, Santaninha. Nem o Santaninha tá aí. Nem o Santaninha. É que o Santaninha, como ele viu que era o Davi, ele achou, vou deixar a bronca pegar. Eu até tô, mas vamos ouvir. Tá, né? Larguei, tá? Pode continuar falando. Davi, termina aí, Davi. Não quero mais terminar mais nada. Não, termina o Léo. Não, é que os números que o Davi trouxe são números de desempenho. E aqui os números que eu tentei trazer são números que mostram a forma de jogar, a forma de se posicionar. Os números do Argel no desempenho até são números que são melhores pelo que o Davi está trazendo. Eu não tinha esses números. Mas quantas chances de gol criadas? Quantas chances o adversário criou? Isso mostra a forma de o time atuar. Não é a ideia de dizer, fez mais pontos, fez mais gol, fez menos gol. Não. São números que mostram a forma de se portar dentro de campo. Tá, então deixa eu chamar o comercial. Eu já vi quase tudo no futebol, como eu disse. Eu vi o goleiro defender com as mãos, né? Vi o zagueiro tentar desarmar, vi o atacante tentar fazer gol. Esse ano eu vou ver uma coisa diferente. Campeão dos números. Não interessa ser campeão com a melhor bola. Não. O cara que mais chutou tem que ser o campeão. Interessa se matou 2 caras lá na geral, o pipoqueiro, mas chutou. O outro fez 4 gols num jogo, chutou só 4 vezes, fez 4-0. Não, mas esse não serve. Esse ano eu vou conseguir. Mesmo. Eu vou conseguir chamar o intervalo comercial para que logo depois a gente fale um pouco mais ainda aqui no Sala de Redação. São 2h21, a última parte do Sala de Redação. Santaninha, o Sala de Redação voltou a ser o velho Sala, Santaninha. Acho que marcaram uma briga soco para as 4 da tarde ali no IAPI. Fechou o pau. Velhos amigos. O IAPI é fora de casa, Maurício. E a zona do Davi. Ele vem com a turma dele. Amigos que em outras épocas disputaram as mesmas mulheres. 4-2 vai ser a briga porque tem o hino antes. Guerrinha, eu só quero saber se o Davi tá com o teste da Covid na mão. Eu só luto com ele porque se tiver teste da Covid. Ai, que maravilha. O Davi desligou? Não, tô aqui, tô ouvindo. Não, fica por aí. Santaninha, onde é que tá, Santaninha? Eu tô no Partenon, Davi, não é só no IAPI, não. O Léo continuou falando. Eu falo, tem um cara gemendo atrás, aí não dá. Eu tô me sentindo meio estranho, né? Obrigado, Davi. Obrigado, cara gemendo. Parece um cara gemendo atrás é perigoso, Davi. É brabo, que é isso? Parece o sofazão, hein, Davi?
Parece um sofazão, Davi. Davi, eu vou te contar o que é, Davi. Davi, vou te dizer o que aconteceu. Tu desse 22 opiniões, 4 foram pra linha de fundo, 3 bateram no poste, 6 foram pro time e 2 pelo goleiro, tá? Eu sou um estatístico de opinião, tá? Então eu quero te dizer o seguinte, quem ganhou o debate tu e o Leonardo foi o Leonardo. Pronto, perdeu, pronto. Foi muita opinião pela linha de fundo. Esse é o problema. Tem que acertar na casinha, né, Pedro? Exato. Mas tem uma estatística que o Davi me ganha longe, Pedro. Qual longe. Não, o que me surpreende é que vocês foram rapazes que disputaram em outros tempos as mesmas mulheres e agora estão se arranhando aí no ar, uma coisa assim. Não, nunca. Época da guerrilha. Bons tempos. O Davi era meu chefe, como é que eu ia disputar a mulher com ele, Pedro? Não adianta botar panos quentes, vocês estão brigando. Então, na minha estatística, o Davi atropelou 60 mulheres e conquistou 12. E tu atropelou 53 e conquistou 2. Então o Davi ganhou. E a posse de microfone do Léo, quanto é que deu aí? Aí o mapa de calor estoura. Que espetáculo. E o Santaninha, cadê o Santaninha? Saiu do ar? Saiu. Foi fumar. Ele suspirou ali, eu acho. Foi fumar. É verdade, foi fumar. Bom, vem cá, Inter e Ceará, né, Leonardo? É jogo pra ganhar, né? Não dá pra negociar isso aí, né? Goiás, ontem eu assisti, mais tarde, boa parte do jogo do Curitiba e Goiás. 3-3. O time do Goiás é time pra cair. É muito fraco, o time teve problema com a Covid em série no início. Mas é muito fraco. A questão é que o Inter vai, além de ter jogado na quinta, Pedro, e isso faz uma diferença absurda. Faz muito. E o Inter vai, inclusive, de voo fretado para Goiânia para evitar o desgaste. Mas tem a questão de que tá muito desfigurado, né? Ele vai ter que dividir o time em 2. Vai jogar a turma que está suspensa, os 6 que estão suspensos na Libertadores. Vai ter bastante titulares, né? Mas é um time descaracterizado, né? E ele vai ter que preservar muita gente para a quarta. Porque esses jogadores não vão ter tempo de recuperação, né? Quase 60 horas de diferença, 66 horas de diferença entre um jogo e outro. Bom, e o Grêmio que pega o Fortaleza aqui na Arena, o Grêmio tem que preservar jogadores ou tem que botar os melhores? O que vocês acham? O problema do Grêmio não é como o do Inter, que são as suspensões. As suspensões na Libertadores, por causa daquele Grenal fiasquento da Libertadores. O primeiro da Libertadores foi aquele fiasco todo que rendeu tanta gente fora no Inter e alguma gente fora no Grêmio. O problema maior no Grêmio é que mesmo com a vitória de ontem, Pedro, ainda tem muita gente lesionada, caráter muscular de lesão, com demora enorme para recuperação, vide Guilherme Guedes. Ainda há um problema com o Maicon, que é recorrente, o Grêmio não conseguiu ainda estabelecer um jeito de que o Maicon jogue uma e fique fora duas. E o PP, uma outra lesão muscular. Então isso continua atormentando o Grêmio e o fisiologista certamente vai ajudar o Renato a escalar o time de domingo contra o Fortaleza. E no caso do Inter... se dá para se responsabilizar alguém por isso, ou para ver o que está acontecendo de errado, porque não é possível. O Grêmio já faz mais de ano, né? Que sofre essas lesões e os jogadores demoram a voltar, ou se é uma coincidência, não sei o que acontece, porque é terrível isso. Todos os anos é a mesma coisa. O Jean-Pierre levou quanto tempo? Que ele levou 6 meses, né? Para voltar no ano passado. E assim o Leonardo Gomes, a gente até esqueceu que o Leonardo Gomes joga futebol. 1 ano, Davi. 2 de setembro, agora fez 1 ano da lesão dele. O Michael joga uma partida, fica 5, 6 partidas fora. É estranho. O rendimento físico do Grêmio nos jogos é um rendimento abaixo do que se esperava. Não sei se dá se existe uma responsabilização disso ou é coincidência. Não, mas é uma coisa Guedes, que né? O precisa Guedes, ser avaliada, né? O que é, Leonardo? Desculpa, Pedro, que eu acho que eu tô com um delay. O Guedes completou 40 dias fora, lateral esquerdo. Agora o Grêmio está trazendo um outro lateral esquerdo, né? Tá praticamente acertado o Diogo Barbosa. Sim, o Diogo Barbosa. Sim, mas tu imagina que o Jean-Pierre, que ficou 6 meses, já está fora por lesão muscular, já faz 2 jogos, não deve jogar domingo e não sei se joga na quarta-feira.
Então há uma repetição, um aspecto sequencial de lesões dentro do Grêmio que sim, conforme o Davi está perguntando, precisa ser avaliado. Eu também não sei, porque é uma matéria científica que a gente não domina e dar opinião é irresponsabilidade sobre isso. O Leonardo diz que está com delay, reza a lenda aqui que é um delay de 37%. Então tá. Bom, vamos chamar o alemão, né? Porque o Sala de Redação, o Sala de Redação pegou fogo, depois virou sacanagem. Mas enfim, esse é o velho Sala de Redação. Tá legal? E o alemão tá chegando aí para trazer as informações do que vem pela frente, que outra coisa não é senão o Gaúcha Mais. Leandro Stout. Pedro, o Gaúcha Mais vai começar conversando com o secretário da Saúde da Bahia. O governo baiano anunciou hoje que fechou um acordo com a Rússia para testes da vacina russa Sputnik V e comercialização de 50 milhões de doses. Puxa. Podendo a entrega já ocorrer a partir de novembro pela nota do governo. Em seguida nós vamos detalhar esses prazos com o secretário da Saúde da Bahia. Vamos atualizar também as últimas informações sobre o ataque a banco, agência do Sicredi, no município de Itati, agora no início da tarde, no litoral norte. O INSS vai reabrir agências a partir da próxima semana. Nossa reportagem acompanha o detalhamento que está sendo feito agora sobre como será a reabertura. Em Porto Alegre, hoje, Pedro, tem um evento teste para avaliar protocolos na Fiergs. Um evento que é uma feira de negócios, reduzida, é claro, uma palestra e apenas 6 expositores. Nossa reportagem vai acompanhar.